Como vão vocês todos? Tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs, brothers e sisters. Eu não falo muito em inglês, algumas palavrinhas até posso falar, compreender, mas muito pouco, né? Então aquilo que a gente pode falar, a gente fala, né? Saudações a vocês, God bless you, brothers. A todos vocês que me ouvem e que têm ali me assistido e me seguido nestas lives que tenho feito nesse último tempo que estamos vivendo e que agora, irmãos, eu creio aqui sozinho, né? Não há ninguém mais que crê como eu. Na outra porção agora que vem após a partida daquela pessoa estranha em 9 de janeiro de 2024, aquela pessoa estranha que cumpriu o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade e agora cumpre o parágrafo 44. Ele cumpriu, não foi somente isso, irmãos. Temos aqui uma mensagem chamada Cura Divina, no parágrafo 233, que diz o seguinte: eu não estarei em outra geração, eu não tenho nada para julgá-lo. Irmão Branham falando. Não vou ter que suportar o juízo com eles, mas vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com eles. É onde eles contam lá na ressurreição. Quando os meus dias estão terminados e eu fiz o meu melhor. Se eu sou servo de Deus, Deus levantará outro homem no dia que eu for embora. Vejam aqui, irmãos, que nesse parágrafo 233 da minha mensagem Cura Divina, pregada pelo irmão Branham, ele mesmo está falando que quando ele fosse embora, Deus levantaria outro homem após ele. E ele diz aqui, continua, ó. Para a próxima geração a vir. Vejam que ele está falando da geração que não é dele. O que é essa geração que ele fala, meus irmãos? Aqueles eleitos que creram na mensagem do próprio profeta quando ele estava vivo. Porque Deus envia um em cada tempo. No tempo em que vivemos hoje, nós estamos vivendo após a mensagem de Branham. Porém, após Branham, Deus não levantou mais outro profeta maior como Branham. O irmão Branham cumpriu ali como sendo o último e sétimo anjo mensageiro à era de Laodiceia. Conforme a pirâmide aqui, irmãos, aqui fala que tivemos 7 eras. Então teve Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que é o Elias, que é Branham. Cada uma delas teve seus nomes. Paulo foi o primeiro. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e, por último, o irmão Branham. Então, após o irmão Branham, não há maior profeta no mundo que Deus tenha levantado. Os profetas que existem por aí são profetas menores que existem e a maioria, tudo falsos profetas. Existem profetas verdadeiros que Deus tem levantado nos meios entre as denominações? Sim, existem, irmãos. Esses que falam a verdade e cumprem a verdade do que eles estão dizendo, do que eles estão falando, quando cumpre, a palavra de Deus diz para nós crermos neles, porque é Deus falando neles. Mesmo eles sendo pessoas que creem em Pai, Filho e Espírito Santo. Porque estas pessoas, meus irmãos, eles têm uma pouca luz da verdade da palavra. Há igrejas que falam a verdade da palavra em parte, não toda, e não toda perfeita. Porque isto é chamada a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo as denominações evangélicas. Apesar de que irmão Branham declarou que as denominações evangélicas não servem nem para as virgens nécias. Realmente, elas se desviaram tanto que ficaram nessas doutrinas erradas que a Igreja Católica teve, que elas não tiraram, e realmente dali não pode sair muita coisa.
Mas mesmo assim se vê Deus levantando homens para profetizar entre eles, e que esses profetas, eles fazem profecias de reis, de presidentes de países e se cumpre. Por quê? Porque é Deus neles, Deus ainda está agindo em alguns deles, por misericórdia destas pessoas. E misericórdia de Deus ainda dar avisos ao mundo para que se cuidem. Mas a verdadeira mensagem, a verdadeira obra que Deus quer na vida de todo cristão é que o cristão venha a ser um eleito, venha a ser noiva. E para isto, então tem que crer naquela linha que iniciou do Alfa até o Ômega. Alfa, Jesus Cristo. E Ômega terminou em Branham, que era Jesus Cristo encarnado em Branham, novamente ali reproduzido em carne humana, entre nós. Naturalmente, não quer dizer que Jesus Cristo estivesse dentro de Branham e que Branham fosse Jesus Cristo. Não, o próprio Branham, irmão Branham, quando pregou, ele disse naturalmente. Naturalmente, o que significa, meus irmãos, é que era o profeta Branham, pregando uma mensagem com tanta unção e tanta verdade, que aquilo chegou à perfeição de ser como Jesus Cristo foi. Então Branham pregou Jesus Cristo perfeito, perfeição para nós. E a palavra chegou à perfeição no dia do profeta irmão William Marion Branham. Então quem crê nesta palavra da perfeição pertence à noiva do Senhor. E tem que viver de acordo como a palavra ensina. Então, irmãos, nós vamos aqui falar um pouquinho, então falei para vocês da mensagem Cura Divina, que falava de um outro que viria após Branham partir, e esse outro cresce ser o pastor Osmar Rodrigues Costa. Claro, isso é para aqueles que creem nele, né? Aí, além da mensagem, a pregação ou mensagem, como podemos dizer, Espírito da Verdade, ali parágrafos 42, 43 e não tirem fora o 44. Por quê? Porque o 43 cumpriu também a profecia dizendo que era a pessoa estranha. Era o pastor Osmar. Porém, o 44 cumpre a profecia de dizer que quando não é... Vejam bem que Deus é tão perfeito que na própria profecia ele diz, fiquem com ela. Ou seja, aquela palavra que a pessoa estranha estava pregando enquanto for escritura. Se não for, aí o que continua falando? Virá outra porção agora. Entenderam? Esta outra porção, então, vai corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Porque no próprio ministério do pastor Osmar, era o ministério de Branham. Ele foi um adicional a mais que cumpriu e que continuou levando a mensagem de Branham à frente. E isto continua até hoje. Então ele cumpriu também Apocalipse 10, do 8 ao 11, que a mensagem seria profetizada outra vez a povos, nações e línguas. Profetizada outra vez quer dizer, pregariam Branham outra vez. Por que Deus quis isso, meus irmãos? Para que a mensagem de Branham, que foi pregada lá pelos anos de 47 em diante, 50 em diante, que o próprio profeta pregou até ele falecer em 1965, dezembro de 1965, não ficasse esquecida. Mas Deus estaria dando um adicional a mais para que as pessoas fossem alcançadas após a partida de Branham, a morte de Branham. E a mensagem continuaria no mundo, porque a sua noiva continuaria sendo preparada aos poucos. E o Senhor Deus ia revelando tudo aos poucos. Ele não pode, irmãos, revelar tudo de uma vez só. Porque se ele fizer isto, então logo se cumpre tudo. E algum que tem que ser alcançado lá no futuro não é mais alcançado. Hoje, a terceira etapa revelada prega as almas em prisão e cumpre o parágrafo 44. É uma pregação necessária, assim como foi necessário o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, descer ao inferno e pregar aquelas almas em prisão, dizendo para eles por que eles estariam ali aprisionados na quinta dimensão e não poderiam mais ser salvos, que é a dimensão do inferno.
Então Cristo ressuscitou e levou consigo aquela parte do inferno, que era uma parte boa, levou consigo os santos do Antigo Testamento para a sexta dimensão, aonde estão todos hoje aguardando, junto com as almas que são salvas, aquelas que aguardam a pregação da noiva, né? Estas estão aguardando para acontecer, então, a ressurreição dos mortos, aquela ressurreição que vai acontecer para haver o arrebatamento juntamente com aqueles que ficarmos vivos aqui, enquanto tudo isso acontece. E nós estamos cada vez mais próximos. Porém, por que não se dá o arrebatamento? Ora, irmãos, isso é o que vai ser a minha pregação hoje. Se vocês forem prestar atenção, vocês vão compreendendo aos poucos, fora as outras pregações que eu já fiz, né? Eu tenho observado, irmãos, tenho observado muitas coisas. Eu às vezes assisto cultos de outros pastores para ver como é que está a coisa, para compreender também o meu chamado e ver, eu digo, será que eu estou mesmo pregando certo esta mensagem da outra porção? Digo, deixa eu ver como é que está pregando esse pastor aqui. Aí eu vou lá em determinado culto de certo pastor, ouço o culto dele e tal, fico pensando, ouço de outro pastor, fico pensando da terceira etapa revelada. E ouço mais outro pastor, e mais outro pastor, e a conclusão que eu chego é, realmente, o chamado que Deus me fez é verdadeiro, porque o que eu vejo é divisão e pregações erradas em cada um deles. Cada um deles prega diferente um do outro, eles tentam pregar igual, mas é um quíntuplo que já faliu. Eu noto porque, além deles estarem divididos e se dividindo cada vez mais através das pregações deles, eles vão se dividindo cada vez mais, vão brigando cada vez mais. E aí eles vão se dividindo e se afastando da verdadeira linha que vem desde o alfa, aquilo que nós não podemos sair da fila. E se afastaram tanto porque eles pregam, por exemplo, tem alguns que estão pregando ali de uma etapa, como é que eu vou dizer assim, pregam algumas coisas que o pastor Osmar ensinou, verdadeiras. Mas logo eles vêm e dizem, então a mensagem de João cumpriu-se e tal, e não sei o que. Só que essa mensagem de João, eu não sei de onde eles tiraram. Isso está errado. E todos eles, até hoje, não tiraram aquela ideia da cabeça deles de dizer que o dízimo é todo do pastor e o pastor faz o que quiser com eles. Estão corrompidos. Corrompidos por isto, corrompidos por outras coisas mais, que fizeram em seus próprios ministérios, não cumpriram Mateus 18:15 com muitos membros, muitos se afastaram desgostosos deles e com razão, né? Com razão eles se afastaram. Não é somente o pastor que tem razão, muitas vezes ele tem, porque o povo também é rebelde. Tem povo que escuta a mensagem num ouvido, sai no outro, e não entra nem no coração e nem na mente. Esses eu chamo de os crentezinhos burrinhos, porque eles estão ali, religiosos, sentados, querendo ser noiva do Senhor, mas a noiva do Senhor não é assim para crentes burrinhos que não prestam atenção na mensagem. A pessoa cristã, o verdadeiro eleito, ele tem prazer de procurar ali na internet um culto para ouvir da verdade da palavra. Ele precisa se alimentar da palavra, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, nem só de pão vivereis o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra que sai da boca de Deus vem através do pregador. Então eles têm que ter um pregador que eles escolhem para ser a verdade deles. Porém, irmãos, o tempo está apertando. E após a partida do mensageiro, este último mensageiro, também profeta menor, pastor Osmar Rodrigues Costa, eles odeiam quando chamam ele de profeta, né? Mas a verdade é que ele é um profeta menor. Ele é porque ele estava levando a mensagem de Branham. Ele é aquele que Deus prometeu de levantar após Branham, para levar a mensagem adiante no Profetizes outra vez. E as pessoas não entendem que isso é ser um profetinha maior, digamos assim, porque a mensagem vem até ele.
Mas não veio o 100% no ministério do pastor Osmar. O 100% está na mensagem de Branham. O pastor Osmar explicou a mensagem de Branham e abriu nossos entendimentos melhor e abriu, então cumpriu a abertura da palavra revelada aqui no Brasil. O ministério do irmão Branham teve 3 etapas nos Estados Unidos e elas foram se cumprindo. Porém, o que as pessoas não entendem é que essas etapas que cumpriram nos Estados Unidos, elas não têm muita coisa a ver com o Brasil. O que tem a ver com o Brasil? O que tem a ver com o Brasil é que irmão Branham enviou um casal para o Brasil. Vocês não entendem? O irmão Hart Russell Martin e a sua esposa não vieram aqui por acaso. O irmão Hart Russell Martin esteve num culto do irmão Branham, chamado Conferência com Deus, lá no passado. E naquele culto o irmão Branham, além de ter havido uma profecia para o Brasil, para o meu servo do Brasil, que é o irmão Hart Russell Martin, então ele disse: isso basta para o meu servo do Brasil. E irmão Martim contou a história que irmão Branham apontou para ele na audiência: eu preciso de um casal como vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus precisa de um casal como vocês para enviar aonde eu não fui, em outras palavras, e aonde eu não pude ir e que Deus não me enviou porque tinha outros planos para aquele país. Compreendem, meus irmãos? Então, o que aconteceu é que irmão Hart Russell Martin veio para o Brasil, trouxe a mensagem. E se vocês não enxergaram, cumpriu aqui no Brasil também 3 etapas. A primeira etapa, irmão Hart Russell Martin. A segunda etapa, quando aconteceu ali de ter a pregação daquele outro pastor que veio após o irmão Martin e meio que junto com o irmão Martin, não é? Que é o... Me esqueci o nome dele, viu, irmão? Me esqueci o nome dele. Se eu lembrar, depois eu digo para vocês. Então, cumpriu a segunda... João, como é que é? Gonçalves Silva lá. Como é que é? Joaquim Gonçalves Silva. Cumpriu, então, a segunda etapa. E a terceira etapa, do ano 2000 para cá, pastor Osmar Rodrigues Costa. Somente o eleito verdadeiro tem olhos para enxergar isso. Só que não estavam entendendo totalmente a terceira etapa. E aí o que aconteceu foi que pastor Osmar começou também a dizer que era mensagem de João. Ele mesmo não compreendeu. Tudo bem, Deus deixou levar adiante. Ele era o mensageiro do dia. E era a luz para aquela hora, para aquele momento. Então todos nós tínhamos que crer nele. Eu criei nele também. Mas fui meio que um pouco rebelde, um pouco retirado meio de lado e também muito espizinhado por irmãos e pastores que seguiam ele também. Eu sempre fui tratado meio assim. Mas aonde eu ia é porque eu tinha um chamado comigo. Um chamado que eu não tinha respondido. Mas estava, além de crer na mensagem do pastor Osmar, estava procurando respostas para mim sobre aquele meu chamado. Então, quando eu conheci o ministério do pastor Osmar, eu comecei a entender o porquê do meu chamado, mas eu ficava quieto. E ali era espizinhado também por alguns pastores que me tratavam mal como membro, me chamavam disso e daquilo, mas eu também enxergava coisas erradas nos ministérios deles. Como, por exemplo, um que fez casamento de uma mulher separada com outro homem. Me digam se isso está certo. Se está certo para você, então, para mim não está. Porque na palavra não ensina isso, nem apóstolo Paulo ensinou isso, e nem irmão Branham ensinou isso. E nem mesmo o pastor Osmar apoiaria uma coisa dessa, porque eu vi uma pregação do pastor Osmar que ele estava falando contra isso, que na igreja dele ele não fazia casamentos desse tipo. Porém, aceitava pessoas fazendo isso no ministério dele. Então, para vocês verem como que Deus também não se agradou, porque o pastor Osmar também não quis falar toda a verdade. Ele tinha que falar toda a verdade. Como é que ele ia ter um quíntuplo, que ia ser um quíntuplo da mensagem dele, fazendo esse tipo de coisa errada e não chamar a pessoa em particular e diz: olha, irmão, você tem lá o teu tabernáculo local, tudo bem que você está certo, mas você não está seguindo a mensagem do alfa até o ômega. Isso aí não pode fazer na mensagem.
Aí aquele pastor, mas quem manda no meu tabernáculo é eu. Então, se um pastor rebelde diz uma coisa dessa, no caso que dissesse para o pastor Osmar, ele tinha toda a autoridade de dizer, então você não compreendeu a mensagem de um homem só. Você não entendeu que quando Deus levanta um homem só da era, que ele é o maior, que você tem que obedecer e seguir o que ele está pregando, porque ele tem a luz da hora, do momento. Então o pastor rebelde se retira, ou às vezes aceita a palavra dele, né? Tudo bem, e segue em frente. Mas isso é só uma pequena explanação, irmãos. Não estou condenando ninguém. O que segue adiante hoje, da verdade, é que Deus deixou uma coisa só no mundo. E é a outra porção agora. Deus, em tudo isso que aconteceu, a outra pessoa sozinho, a mensagem de um homem só, agora é com a outra porção agora. Não existe outra. As outras que estão por aí são quíntuplos que estão errados. Olha, irmãos, eu queria dar um recado antes de continuar, que eu já falei até demais, um pouquinho assim. Sabe que tem pessoas que me ligam no Messenger, são seguidores meus, vou aceitando as solicitações de amizade que me mandam, né, de vários países, e aqui do Brasil alguns, a maioria de outros países que têm me mandado ali muitas solicitações de amizade, e hoje eu já tenho mais de 5 milhões de seguidores ali no Facebook. E tenho muitas que eu não consegui, mais de 1.000 e poucas pessoas que me mandaram solicitações de amizade, e eu não tenho mais como aceitar vocês, porque o Facebook tem um limite de 5.000 amigos, né? Mas todos os que me enviam, sintam-se abraçados por mim, sintam-se ali como sendo meus amigos e irmãos que querem seguir a mensagem ou que querem ouvir a minha mensagem. Só por favor, eu peço um pouquinho mais de respeito com a minha pessoa, porque eu não atendo esses telefonemas. Muita gente está me ligando para conversar comigo. Como eu não entendo o idioma de vocês, não tem por que eu atender, porque se eu for atender, eu não vou entender o que vocês estão falando e vocês mesmos não vão entender o que eu estou falando. E tem algumas pessoas que estão me enviando ligações que eu resolvi atender uma dessas ligações agora nesses dias. E atendi, porque eu até tinha um tempinho. Eu digo, vou atender esta pessoa que está ligando, era uma mulher, pelo nome da pessoa, era mulher, né, de outro país, se não me engano, alguma coisa da África ou coisa assim. E eu atendi. Quando era uma ligação pelo Messenger, mas era ligação de vídeo. E quando eu atendi, irmãos, que abriu a imagem, estava a mulher toda nua naquela imagem na minha frente. Toda nua, fazendo gestos obscenos, que eu tive que desligar imediatamente o telefone. Então, irmãos, tem pessoas que devem estar me confundindo com alguma outra coisa e me tendo coragem de me fazer ligações, me fazendo convites obscuros, obscenos, coisas que eu não estou procurando casamento e muito menos fazer porcarias e coisas que não prestam, coisas que eu nunca fiz por telefone. Por favor, irmãos, vamos aprender a palavra de Deus. Se você faz isso, você tem que ver o que você está sendo, pessoa. Eu não estou procurando sexo na internet, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E além disso, se você teve coragem de fazer isso com um pregador, eu só fico imaginando que tipo de pessoa você é, qual é o espírito que está em você, um espírito errado. Por favor, querida pessoa que fez isso e outras que estão fazendo isso, vejam bem, se vocês querem seguir ao Senhor Jesus Cristo, a mensagem que eu estou pregando, ou se vocês estão ali me mandando solicitações com outras intenções que eu não aceito. Eu sei que depois deste aviso vou perder talvez milhões de seguidores, né? Mas é com vocês, eu estou aqui, não é para fazer milhões de seguidores, eu estou aqui cumprindo o meu chamado de pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui para outra coisa. E estas coisas na minha vida eu não pratico.
E eu não vou atrás destas coisas. Eu sou um irmão decente. Ainda que tem pessoas que falam mentiras e calúnias de mim, de todos os tipos, me chamando de todas as coisas. Tem pessoas que fazem isso, pessoas que não conhecem a minha vida como ela é, né? Então me chamam, me caluniam, e Deus vai fazer a lei do retorno vir sobre cada língua que falou cada palavra mentirosa da minha pessoa. Vocês podem ter certeza, porque a lei do retorno vem para todos. Eu não estou rogando praga, não, estou apenas avisando vocês. Isso não se faz, caluniar a pessoa desse tipo. Então, quero dar um recado, esse recado agora está dado, né? Que não me façam ligações desse tipo. Por isso eu já não atendo ligações de ninguém. Inventei de atender aquela e levei um susto daqueles mesmo, irmãos. Bom, deixa pra lá. Está dado o recado. Então, irmãos, voltando a outra porção agora, continuando a pregação do Senhor Jesus Cristo, né? A pregação de Deus para hoje. Eu assisti então alguns cursos de pastores, né? Não vou citar o nome deles, não vou. Apesar de que tem um que só fala mal de mim aí, me chamou de gato pingado e não sei mais o que, mas futuramente vai receber em sua própria carne tudo o que tem falado na lei do retorno. Ele não sabe, mas eu já sei, porque Deus já me revelou. Então vejam, irmãos, vou falar só um pouquinho mais do que eu ouvi do de Franca. Então, irmão de Franca já estão acordando lá, irmãos. Ele estava pregando agora esses dias, né, sobre a mensagem Espírito da Verdade, dizendo que o pastor Osmar cumpriu aquela mensagem e tal. Vejam só que após a partida dele, esse irmão ouviu alguma pregação por aí falando dessa mensagem Espírito da Verdade e foi pesquisar. E o que acontece? Acontece que chegou à conclusão que é verdade mesmo, né? Então eles estão vendo que é verdade mesmo, é o cumprimento de uma profecia. Mas a dureza do coração dele e de todos os outros pastores que falam desta mensagem de João é o endurecimento, o orgulho, que eles não aceitam corrigir o que está errado e vão continuando assim. É como diz a Bíblia, e vão à perdição achando que vão colher alguma coisa. Não vão colher nada a não ser a quinta dimensão. Vocês não têm salvação mais enquanto vossas dureza de coração não entenderem o que Deus está fazendo após o pastor Osmar sair. Deus retirou o pastor Osmar, assim como retirou Moisés lá no tempo que teve que retirar Moisés. Moisés pecou e Deus colocou Josué no lugar dele, porque teve que ser assim. E a mesma coisa é hoje. Deus retirou o pastor Osmar para colocar um outro enquanto não vem o arrebatamento. Aí vocês dizem, mas o arrebatamento está logo, logo, Deus vai transformar meu corpo e vai me buscar. Não, irmãos. Deus não vai fazer transformação de corpos sem haver a ressurreição dos mortos e sem haver o ajuntamento da noiva no alarido, porque sempre o irmão Branham pregou desta maneira o arrebatamento. Podem pesquisar em todas as mensagens que vocês puderem, onde ele fala de arrebatamento. O irmão Branham sempre está falando uma noiva ajuntada pelo alarido da palavra, ajuntada nas nações. Então é por isso que tem o Apocalipse 10, 8 a 11, para ser ajuntada através da internet. Eles ouvem e vão se ajuntando em torno do líder maior que tem a palavra da hora e do dia. Será que não abriram os olhos ainda para ver que o próprio pastor Osmar Rodrigues Costa pregou e ensinou para todos os que são da terceira etapa revelada, que parecem estar cegados, que a mensagem sempre é de um homem só. E esse um homem só, meus irmãos, é Deus quem escolhe. O próprio pastor Osmar, não fizeram votação para escolher ele. Ele abriu um tabernáculo, ele fundou o seu tabernáculo, Deus então deu a mensagem e ele começou a pregar a mensagem. Ninguém elegeu ele de pastor do tabernáculo que ele fundou. Entendam isso, irmãos.
Irmão Branham foi a mesma coisa. Era Deus erguendo o homem. Agora, após ele partir, houve votação. E nessa votação, então, o povo escolheu um homem segundo os olhos dos homens. Entendam isso, meus irmãos. E é isso que Deus quer mostrar para vocês, que a mensagem, a verdadeira noiva sempre tem um líder escolhido por Ele para levar adiante a mensagem até o arrebatamento. Este homem não é escolhido por Deus. Querem continuar com a dureza de vossos corações? Por mim, tanto faz, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu sei que são poucos que vão no arrebatamento. E por que são poucos? Porque são pouquíssimos que creem. Noé pregava a várias pessoas, vai chover na terra. E as pessoas ridicularizavam ele, porque não chovia na terra, nunca tinha feito uma chuva na terra naqueles dias. E Noé dizia essa blasfêmia, essa idiotice, e riam da cara dele, até que um dia começou a chover na terra e cumpriu a palavra. E somente Noé e a família dele foram salvas. 8 almas, diz a palavra. Eram pouquíssimos. E assim é com quem prega a verdade da palavra a todo momento. Eles rejeitam, o povo rejeita a verdade, meus irmãos. Então vejam, o que adianta em vossas igrejas falarem? Uma parte da verdade, outra parte é mentira. Mensagem de João pregada com a mensagem Espírito da verdade, e também a cura divina, que fala ali de outra pessoa que Deus enviaria, né? Que irmão Branham disse que viria após ele, já profetizando. Isso era uma profecia e cumpriu, né? Só que nós tivemos que ter os olhos abertos para enxergar quem era aquele homem que ia cumprir. E ele se levantou ali no ano 97, 98, 2000 em diante. Osmar Rodrigues Costa. Muito bem, meus irmãos, entendam isto. Parem de ser duros em vossos corações. Agora, então, vejam que sempre é assim, irmãos. Aquele que Deus levanta, que é a verdade da palavra, o verdadeiro povo sempre rejeita. É assim, foi assim com Jesus Cristo também. Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. E o que aconteceu com eles? Com ele? O povo de Israel, os judeus, o rejeitaram. Não aceitaram aquele Messias de maneira alguma. Trataram ele como se fosse um demônio. Mataram. Então, até hoje, não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Porém, estamos vindo a dias em que está se cumprindo a palavra e que vai vir o anticristo. A besta que já foi escolhida agora, né? O outro Papa, o novo Papa, que foi escolhido há 2, 3 dias atrás, hoje é dia 11 de maio de 2025, não me lembro se foi o dia 9 ou o dia 8 de maio que escolheram o novo Papa, né? Deste ano. Então, este novo e último Papa, após aquele Francisco que morreu, já colocaram o nome dele de Leão XIV. Então, esse é o nosso Papa atual agora, né? E veio dos Estados Unidos. Que coisa, todo mundo esperava um Papa negro, né? E, no entanto, quando viram, apareceu um Papa branco. E também vindo dos Estados Unidos. Porém, pela história que contam, ele não tem nacionalidade americana, né? Mas morava lá, sei lá eu, né? É lá dos Estados Unidos. Então, vejam, irmãos. Isso está cumprindo, até que vai chegar o anticristo e vai se apresentar como Messias. O que diz a palavra, que nós conhecemos o que está escrito em Apocalipse, na Bíblia, estes diz a palavra que eles, os israelitas, o aceitarão, serão enganados por esse homem, esse falso Messias, e vão aceitar como sendo o Messias que era para ter vindo lá no passado. E aí serão enganados e farão um acordo. E nesse acordo serão enganados.
por eles, após eles assinarem esse acordo. Então vejam, irmãos, o verdadeiro, aquele que Deus envia na hora, as pessoas não querem saber da verdadeira pessoa escolhida por Deus. Não, eles querem o falso, como os israelitas, porque em dureza de vossos corações e vossos orgulhos, né, então não enxergam a verdade e vão aceitar o falso. É assim, meus irmãos. A verdade todo mundo rejeita, mas quando vem algum falso falando uma meia verdade misturada, aí todo mundo aceita, é esse, nossa, que maravilha, agora o nosso Messias chegou. E é a destruição, é o diabo enganando, como sempre foi mentiroso e enganador da humanidade. Então, depois eu vou provar para vocês tudo o que estou falando. Não pensem que não. Provar com o quê? Lendo a própria mensagem do próprio irmão Branham dizendo essas coisas para nós. Ali está a prova. O próprio profeta já pregava sobre isto. Vejam, irmãos. É assim que o povo faz. Rejeitam o verdadeiro e aceitam o falso. Então, se vocês não enxergaram ainda, eu digo para vocês, todos vocês estão denominados branhamitas, primeira, segunda, terceira etapa revelada, a tal de etapa pirata, né? Terceira etapa pirata, que nem conheço. Todos vocês, conheço um pouco. Todos vocês estão denominados. Não perceberam o que é denominação? Denominação é quando vocês se separam uns dos outros e ficam ali se rejeitando uns contra os outros e brigando uns contra os outros, e na sua congregação já faz uma pregação e já está pregando que o outro está errado lá, não sei o que e tal. É por isso, meus irmãos, que Deus fez um chamado para mim, para sair fora de todos vocês, para que eu pudesse então, de fora, pregar para vocês de dentro. Vocês que se acham que estão dentro, na verdade estão fora. Vocês que se dizem selados com a palavra, não estão selados com a palavra coisa nenhuma. Nem mesmo você, meu inimigo Sebastião, que diz que está selado com a palavra, que vai no arrebatamento. Que maneira! Com as atitudes que vocês tiveram comigo, vocês não mostram serem verdadeiros cristãos. Não praticam o amor entre os irmãos. Não praticam a verdade. Quando eu fiz você, Sebastião, você que eu sei que está me ouvindo no oculto, você ouve no oculto, depois diz que não ouve. Eu sei que vai chegar a você o que eu estou falando. Você, então, falava mal, né? Quando eu estava contigo, você não queria saber de mim. Eu sei que você não queria. Eu já estava percebendo. Aí você veio, me bloqueou, ainda mentiu dizendo que eu te bloqueei, né? Que eu vi você falando numa live aí, porque esses dias eu fiz uma live só falando sobre isso, né? Então vejam bem, você age com mentira, agiu com todos esses tipos de coisas e você vem dizer que é um pastor verdadeiro? Me desculpe, meu irmão. Dessas maneiras, as atitudes que vocês têm uns com os outros, vem dizer que estão selados na palavra. A pessoa que está selada na palavra, ela age como a palavra ensina. E ela tem amor de uns para com os outros. Ela não é ingrata com o seu irmão, quando o irmão, mesmo que o irmão saiu daquilo lá que ela achou que saiu da linha e tal. Sabe, quando o irmão Rogério de Camargo, vou citar o nome dele aqui, Francisco Mesquita, saíram do pastor Osmar, eu também agi com ingratidão com eles, o meu jeito de ser. Porque eu estava ali dominado por aquela palavra que o pastor Osmar pregava, e ele já estava pregando uma coisa que também era para a gente não gostar mais dos outros. Isso é o que ele fazia, dizendo que eram da TAM, Coreia, Birão, não sei mais o que. No início para mim foi um choque quando falaram que o Osmar estava sendo, como é que eu vou dizer, um vigarista. Aquilo me doeu no coração. Mas eu também me lembrei de coisas que ele fez para mim durante o tempo que eu estive lá. Alguma coisinha ele fez também. E aquilo me foi abrindo os olhos e eu fui enxergando, não, ele não é perfeito, não. Ele também errou comigo. E errou com muitos outros no jeito dele ser, no jeito dele tratar, no jeito de conduzir a mensagem, no jeito de tal. Aqueles irmãos têm razão. Então eles saíram de uma maneira que eles tinham razão. Sim, eles viram coisas erradas.
Eles viram ali, o dízimo é todo do pastor e faz o que quiser com ele. Quer dizer, estavam desviando o dízimo para si próprios. Então, meus irmãos, e olha, vou dizer mais ainda, que eu não quis me meter, mas vou dizer mais uma coisa que eu penso. Todo aquele que ajuda o pastor tem direito a um salário da igreja. É um ajudante do pastor. O irmão Francisco Mesquita tinha esse direito. Agora, o filho do pastor tinha salário para ser motorista, né? Porque era filho do sangue da família do pastor, né? Agora o Francisco Mesquita, que apoiava, que estava nas viagens, que colocava o som, porque não tinha o sangue da família, não podia receber um pastor. Totalmente contrário à mensagem de Branham, que Branham diz que até a pianista do tabernáculo tem que receber um salário da igreja. Leiam as mensagens de Branham e vejam se não é verdade. Então, estavam ali pregando meia verdade. Verdade da palavra misturada com mentira. Não pensem que se nós não formos catar coisas, nós não vamos ver que tinha muita coisa errada ali. E essas muita coisa errada ali, Deus então tomou uma providência. Não enxergaram que Deus tomou uma providência? Deus lá do céu tomou uma providência. Levou ele, porque tinha que levar. Não dava mais para ele prosseguir profetizando outra vez. Pois estava já demais, aumentando coisas demais, fazendo coisas demais. E Deus lá no céu não se agradou. Reconheçam isso, meus irmãos. Não querem reconhecer? Problema de vocês. Quem vai perder a salvação sou eu? Ah, não sou. São vocês. É a dureza de vosso coração que está levando vocês cada vez mais longe da palavra. Vocês não estão mais dentro da palavra, selados com a palavra. Vocês pensam que estão, e na verdade vocês estão cada vez mais saindo da fila e não percebem. Abram os olhos, meus irmãos. Estou tentando ajudar vocês falando a verdade da palavra, para que vocês abram os olhos e se arrependam, baixem suas frontes, tirem seus orgulhos. Ou então, se vocês preferem serem torturados lá na quinta dimensão, cada um com os seus pecados que tem, porque nós somos torturados lá, cada um com aquilo que nós praticamos aqui. Então, saibam que se vocês querem ir para lá, vocês estão no caminho certo, podem continuar, não tem problema nenhum. Eu simplesmente estou fazendo a minha pregação, aquilo que Deus me ungiu para pregar. Aí você diz, mas esse teu chamado aí, isso aí não é verdade, não sei o que, você já é mais um falso profetinha desses que aparece por aí no mundo. Olha, os falsos profetas não seguem a linha de alfa até ômega. Eles não pregam a palavra de Deus verdadeira do profeta último, profeta mensageiro Branham. Olha o Cacu Felipe, olha outros por aí que se dizem e se intitulam profetas. Lá na África agora, depois que surgiu aquele outro lá nos árabes, já surgiu um profeta outro lá na África. Vocês não viram na internet um negrinho? E ele se dizendo também ser o Messias e não sei o que, agora já tem dois. Não sei onde é que vai dar tudo isso. Agora vejam nós, se nós cristãos verdadeiros, eleitos, estamos metidos nesse tipo de coisa? Claro que não. Nós estamos ali tentando nos firmar na palavra que vem aquela linha, aquela fila, que o irmão Branham teve aquela visão, onde ele viu ali a fila, e disse para aquelas irmãs, isso ficou de exemplo para todos nós branhamitas, para não sairmos da fila, que começa com alfa e termina em ômega. Todo mundo que sai fora disso é falso profeta. Compreenderam isso, meus irmãos? Abram seus ouvidos e abram também seus olhos e abram seus entendimentos. É o que vos peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou falar hoje, irmãos, sobre sair do invisível para o visível. Vou ler aqui na palavra agora um pouquinho da Bíblia. Vamos ler aqui, irmãos, em Isaías capítulo 30 diz o seguinte: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Acrescentarem o quê?
palavras na palavra de Deus, onde não era para ser acrescentado, como mensagem de João e outras coisas mais. Então vocês acham que esse quíntuplo de hoje que está aí vai levar alguma alma salva? Ora, irmãos, infelizmente posso dizer para vocês que não vai subir um, nem o próprio pastor, porque a coisa mudou. Se o rapto tivesse se dado com o pastor Osmar, então tudo bem, vocês teriam subido, a noiva estava ajuntada. Agora vocês podem me mostrar aí no mundo inteiro, há uma noiva ajuntada em torno de uma só fé, uma só doutrina, uma só palavra, um só corpo mundial? Há? Vocês podem dizer que há? Aonde está? Onde está ela para subir no rapto? Porque dizer que vai um aqui, um ali, isto é o arrebatamento dos denominacionais. Eles pregam isto. E que vai haver catástrofe, o avião vai cair, e não sei mais o que, não sei mais o que. Mas a pregação de Branham toda ela diz que a noiva será juntada em torno de um alarido. Este alarido é a mensagem pregada agora do Profetizes outra vez. O próprio irmão Branham, em todos se ajuntarão nesta hora, nesta mensagem que este último líder vai trazer, e vão ter que se ajuntar nisso, e ter uma só fé, uma só doutrina, e os seus pastores locais estarem seguindo isto, pregando isto, e regozijando nisso, e trazendo o verdadeiro Espírito Santo sobre todos, sobre eles, sobre todo o povo que ouve esta palavra. Aí pode-se dizer, há um ajuntamento da noiva mundial, um só corpo. Onde está isso? Você viu isso? Eu não vi. Se você viu, por favor, me ajude. Me manda uma mensagem no Messenger e diga onde está ela. É a família Branham ali de Franca? Não consigo ver isso ali. Me desculpa, meu irmão e minha irmã que estão ali. Vocês podem ser boas pessoas e pessoas que também já ouviram falatórios maus e mentiras de mim, que já não me querem bem também, porque vocês ouviram de ouvir de bocas de outros pastores falsos, falando mal de uma pessoa que vocês nem conhecem. Me conheceram pessoalmente para ver como eu sou? Ou vocês foram atrás de fofoca? Então vocês não gostam de mim também já por alguma coisa, ou não vão com a minha cara. Tudo bem, vocês é que sabem. Então, se vocês não vão com a minha cara, pelo menos ouçam a palavra e vejam se não é a verdade da hora e do dia. Provem pela palavra se o que vocês falam não é verdade. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma besteira? Estou falando fora da Bíblia, fora da mensagem de Branham, fora da linha do Alfa e do Ômega? Que eu saiba, não. Se você provar para mim, então eu posso dizer para você que eu estou assentado no trono do Filho, Jesus Cristo, assim como ele está sentado no trono do Pai. E o que é esse trono? É a palavra do Senhor, a palavra de Branham e a palavra da Bíblia. É isto. Temos que estar assentados na palavra de Branham e da Bíblia para sermos verdadeiros eleitos que subirão ao arrebatamento, meus irmãos. Então, quero ler para vocês aqui na mensagem de Branham, para que nosso profeta irmão Branham possa nos falar um pouco disso que eu falei para vocês e alguma coisa a mais. Então, e a minha mensagem é do invisível para o visível. Vamos ver aqui, ó. No parágrafo 77 da pregação de Branham, né, ou mensagem, a pregação de Branham, que foi de nome Atos do Espírito Santo, de 19/12/1954, pregada no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Eu vou ler do parágrafo 77 em diante esta pregação que irmão Branham falou para nós, e ele diz o seguinte: eu quero que você observe um quadro muito bonito aqui. Quando eles foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar e outro lugar e outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo e outras daquele jeito, mas a Bíblia diz que quando elas se ajuntaram, aquilo levou 40 anos, eu creio, para levantar o templo. E ali não havia serra circular, nem o som de um martelo, em 40 anos. As pedras sendo colocadas juntas,
pedras sobre pedras. A única coisa que tinham que fazer era lambuzar um pouco de argamassa sobre ela e assentá-la ali. E aquilo grudava, pedra por pedra, pedra por pedra. Pense nisto, irmão Branham dizendo. Agora, aqui está a minha ideia sobre isto, irmãos. Aquele templo ali representava o templo, aquele templo ali representava o templo espiritual, o templo no qual estamos agora. Agora, no templo do irmão Branham, ele falando isso para nós. E não vou dizer que não seja para hoje também, irmãos, porque eu estou pregando coisas hoje baseado no irmão Branham que servem para hoje. Então é para nosso tempo também. Eles entravam no templo para suas bênçãos. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, dentro do corpo de Jesus Cristo, e estamos em Cristo através do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é que está. Então vocês dizem, nós estamos selados na palavra, já não tem mais condenação para nós. Vocês não estão selados, irmãos. Onde está o corpo que selou vocês? Onde que está? Vocês estão andando segundo a carne. Quando vocês fazem mal para outro eleito que creu na mesma mensagem de vocês, quando vocês desejam o mal, quando vocês falam pelas costas deles, quando vocês são ingratos com eles, quando vocês fazem essas atitudes, vocês mostram que não tem amor de Deus entre vocês, que vocês não têm o Espírito Santo de Deus entre vocês, dentro de vocês. E você sendo assim, você só mostra que é um caimita, que ama a carne, que é carnal, que não é espiritual. E uma pessoa que não é espiritual não tem a semente de Adão dentro dele, mas a de Caim. E vocês que conhecem a mensagem sabem disso. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então por isso, meus irmãos, eu não creio de jeito nenhum que algum de vocês subirá. Nenhum de vocês que me ouve agora, nesse momento que estão vendo os ocultos, não subirão coisa nenhuma, e nem estão selados com nada. Eles desejam coisas espirituais, eles não se importam com as coisas carnais. Minha carne diz, estou muito cansado. Meu espírito diz, você não está, eu sou seu chefe, siga-me, amém. Veja um caso ali, e o médico diz, você sabe que aquele caso não pode melhorar? Aquele caso está liquidado. Eu vou dar uma olhada nele e eu digo para ele, tudo bem. Mas o Espírito Santo chega e mostra uma visão. E diz, vai ficar bom. Então eu digo, assim diz o Senhor, o homem viverá. E não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Correto? Agora, quando aquelas pedras se juntaram, elas foram cortadas ao redor de todo o mundo em lugares diferentes. A madeira reticências aqui, extraída dos altos cedros do Líbano, foram cortadas e trazidas a Jope em um carro de boi, através de outras coisas por uma jangada, até que chegaram para fazer o templo. Mas quando se ajuntaram, nenhuma reticência. Aí não sei o que o irmão Branham quis dizer, né? Eu quero que você observe, uma pedra foi cortada deste modo, a outra pedra cortada de outro modo. Talvez quando os pedreiros os estavam cortando, eles devem ter discutido e agitado e tudo mais. Olha só o pensamento do irmão Branham. Talvez aqueles pedreiros, né, quando eles estavam cortando aquelas pedras, devem ter discutido e se dado uma agitada entre eles. E aí saiu o quê, irmãos? Pedras de um com o outro diferentes umas das outras, não saíram iguais. Porque haviam discutido, haviam se separado, haviam, se dividido. Continuando, parágrafo 85. Como um punhado de pregadores fazem hoje. Olha,
Eu ia falar, nem preciso. O próprio irmão Brana já está explicando aqui no 85, irmão. Olha eles dizendo aqui, como um punhado de pregadores fazem hoje. Eu sou metodista, eu sou da Igreja de Deus, glória a Deus. Eu pertenço às assembleias, e eu vou aqui acrescentar mais alguma coisa. Eu sou branamita da primeira etapa. Eu sou branamita lá do José Brana. Eu sou Brana aqui do pastor Osmar, lá de Franca. Eu sou branamita lá da terceira etapa pirata. Eu sou não sei o que. Denominações Brana. Inclusive, irmão José Brana, que não teve revelação disto. Ele está pregando lá, nem sei direito o que ele prega, mas tenho certeza absoluta que ele não está pregando sobre isto. Porque ele não teve revelação disto. Mas recordem, aí ele diz assim, eu esta, né? Ele continua aqui, eu aquilo. Você continua agitando. Mas recordem, Deus é o único que está fazendo o corte. E quando este cortava deste lado e aquele daquele lado, eles não podiam compreender. O que é isso, irmãos? É a mesma coisa que a Torre de Babel, onde confundiram as línguas, né? Continuando, parágrafo 86, então. Mas quando foram juntá-las, a coisa toda estava colocada no chão. E eles as colocavam, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e não tinham que cortar mais. Eu creio num destes dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se reunir, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos, olha só o que fala aqui, irmãos, e for colocado ali de acordo com a profecia. Vejam bem, de acordo com a profecia. Mombrana, então, estava profetizando ali, irmãos, que o novo Papa viria dos Estados Unidos, um Papa que viria dos Estados Unidos. E o que nós verificamos agora nesses dias que estamos vivendo? Que foi eleito um Papa que veio dos Estados Unidos. Cumpriu a profecia de Brana. Vamos continuando aqui. Vamos continuar aqui, irmãos. E o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia. Então eles formarão uma imagem à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Aí está, irmãos. Vou repetir aqui. Eles formarão uma imagem à besta, quando este Papa vir. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Aqui não diz arrebatada, o irmão Brana falou juntada. Juntada, vou repetir para vocês. E o que é este ajuntamento? Eu preguei uma mensagem chamada ajuntamento. Deve estar no YouTube, deve estar no Facebook. Se já o Facebook não apagou, lá no YouTube tem o ajuntamento. Vejam bem, o irmão Brana aqui está mostrando como é o arrebatamento. O arrebatamento, a noiva tem que ser ajuntada em torno de uma só fé, uma só palavra, uma só doutrina. E não com pecadores divididos, mas todos têm que entender esta palavra, crer. E se estão errados em seus tabernáculos, corrigir-se, ser humildes e dizer, nós estamos errados. O irmão está dizendo ali, nós temos que... Se nós não nos acertar, nós todos estamos perdidos, iremos ao inferno. E é o que vai acontecer, porque todo aquele que não crê verdadeiramente na palavra da hora e do dia, irá ao inferno. É uma alma perdida, é uma alma encarcerada numa doutrina errada, num pensamento errado, e está pregando isso para a sua congregação. Então nem o pastor subirá, e nem a congregação subirá. Todos estão perdidos. E quando se fala perdidos, irmãos, é perdido que vai morrer e a sua alma vai ao inferno. Não pensa que vai subir para a sexta dimensão. Vai para a quinta dimensão. Parece que não entendem as coisas. Abram seus olhos. Vocês parecem que não acreditam mais que o inferno existe. O Brana falava totalmente simples. Ele falava do inferno. Jesus Cristo falava do inferno. Parece que as pessoas estão cegas, que o inferno não existe. Abram seus olhos, meus irmãos. O inferno
Satanás, Lúcifer, o inimigo de Deus, existe. E ele domina as nações. Os reais verdadeiros crentes da metodista, da batista, da presbiteriana, bom, o irmão Branham naquele dia, ele tinha que pregar para eles, falar dos denominacionais, mas no nosso dia, que nós estamos além de Branham, então nós conhecemos as revelações de Branham, conhecemos a mensagem de Branham, sabemos da terceira etapa revelada, então nós temos que pregar para quem? Para as denominações que hoje estão em Branham. Se denominaram, então eles estão iguais, como no tempo de Branham, estavam ali os verdadeiros crentes da metodista, da batista, da presbiteriana, da pentecostal, da nazarena, da preneguina, da santidade, seja qual for, se ajuntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. E hoje, o que nós temos que dizer? Os verdadeiros crentes branhamitas que creem nesta palavra que estou lhes dizendo, pregando da outra porção agora, então serão ajuntados nesta palavra de agora e sairão das suas denominações branhamitas, suas virgens nécias, que todos estão denominados. Vocês estão igual às presbiterianas, denominadas as presbiterianas, as metodistas, as batistas, só não falam Pai, Filho e Espírito Santo, batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, mas dizem a mensagem é de João. Então vocês misturam verdade da palavra com outra mentira na palavra. Como é que vocês vão dizer que estão selados em alguma coisa? Como é que vocês vão se chamar família Branham verdadeira? Não, vocês que colocaram os nomes lá, os seus sobrenomes de Branham no final, eu vou dizer para vocês. Eu coloquei o meu agora esses dias, César Leal Branham. O meu não preciso mais apagar, porque eu tenho certeza e 100% da palavra que eu coloquei o meu nome na hora certa e sou um branhamita verdadeiro. Agora vocês, meus irmãos, podem apagar os nomes de vocês de família Branham, de tal Branham, de nome de fulano de tal Branham. Vocês não são Branham coisa nenhuma, porque vocês não creem na verdadeira palavra da hora e do dia e do momento. Vocês são branhamitas falsos que estão encarcerados hoje e não enxergam. Vou continuando então para o irmão Branham pregar para nós, né? E serão cimentados pelo amor de Deus e aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes aqui, ó, cimentados pelo amor de Deus. Coisas que eu não vi em quase nenhum desses branhamitas. Cadê o amor de Deus? Até comigo praticaram desamor e vem dizer que estão assentados na palavra. Se estivessem assentados na palavra não fariam mal para o seu irmão, porque quem tem amor de Deus não faz mal para os outros, nem para o seu irmão e nem para o próximo que está no mundo. Estas pessoas não herdam o reino de Deus. São cainitas, são malignos. Vamos lá. E aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes, e os agnósticos e os de mentes nécias serão lançados de um lado. De mentes nécias. Aí vocês perguntam, mas quem são esses de mentes nécias? Branhamitas de primeira, segunda e terceira etapa revelada. Branhamitas da terceira etapa revelada lá, pirata. Tudo que se diz branhamita, me desculpem. Desculpa ter que falar a verdade para vocês viraram virgens nécias. E eu li outro dia, até mesmo as Assembleias de Deus foram para a Confederação de Igrejas. Oh, que coisa! Tiveram que negar sua doutrina evangélica para fazê-lo. Correto. E todos os seus sinais pentecostais e maravilhas, princípios, tiveram que negar aquilo para entrar na confederação de igrejas. Tiveram que negar isto, ó irmão, para ter prestígio. Eu preferiria, como eu disse muitas vezes, deitar sobre meu estômago e tomar água do riacho e comer bolachas de sal e ser popular com Deus e ser servo de Deus, do que ter o melhor que há, que este mundo dá,
Se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e a sua Bíblia, eu creio que esta é a inefável palavra de Deus. E cada palavra dela está correta. Sim, Senhor. Parágrafo 90. Agora observaremos ali como estavam eles. Eles rejeitaram, eles vieram colocando suas pedras e chegaram a um lugar que encontraram uma pedra de aparência esquisita. Eles não puderam usar aquela pedra, disseram, essa pedra não é boa. E eles jogaram fora em cima de um monte de ervas daninhas em um lugar. Eles não puderam usá-la. Ela tinha uma aparência estranha. E eles tentaram levantar o edifício, chegaram a um lugar e colocaram todas as pedras e as colocaram desse jeito. Chegaram a um lugar e não puderam encontrar agora nenhuma pedra para encaixar naquele canto. Eles continuaram construindo e construindo e construindo, e o edifício subiu até determinada altura. Eles não puderam subir mais, pois precisavam de uma pedra angular. Eles olharam em todas as pedras, tentando encontrar a pedra angular, mas não puderam encontrar nenhuma. E a primeira coisa, você sabe, alguém foi até o Monte das Ervas Daninhas. E a própria pedra que eles rejeitaram era a pedra angular principal. E é assim hoje, amigos, tudo bem com a igreja metodista, tudo bem com a igreja batista, presbiteriana, pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, a católica, seja o que for, tudo bem com elas, mas o problema é, irmão, elas estão rejeitando a verdadeira pedra angular. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes. Ele bateu no púlpito 5 vezes. E é por isso que o evangelho não foi dado, que o evangelho não foi para todo o mundo, através da demonstração de poderes e sinais. É porque as denominações têm cortado o próprio poder do prodígio, dizendo, os dias de milhares passaram. De milagres, né? Não existe tal coisa como a cura divina, não existe tal coisa como falar em línguas, não existe tal coisa como o sobrenatural. Isto foi para os dias passados. E me desculpem, irmãos, quando eu estava na igreja do pastor Osmar Rodrigues Costa, ele mesmo dizia que lá não se falava em línguas, lá a gente não podia orar com os irmãos e tal, e coisas desse tipo, coisas espirituais e sonhos. Não se podia contar um sonho, porque os sonhos lá não eram interpretados, aquelas coisas não eram para ser. Mas então isso aí não é igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, é uma obra de engano. Desculpa-me dizer, meus irmãos, mas nós estávamos ali em uma meia-verdade. Uma meia-verdade que falava uma parte da verdade, foi a abertura da palavra, então as coisas boas, tudo bem. Mas depois começou a se tornar isso, a pessoa não podia contar um sonho. Que a pessoa, se contasse um sonho, ninguém cria naquilo. O espiritual, a gente aqui não aceita isso, é o que está lá na palavra. Mas foram tão duros com a palavra, foram tão fortemente com a palavra, que acabaram hoje se desviando da fila. E vocês estão desviados da fila, meu irmão, por não crerem na verdade sobrenatural do Evangelho. E você descobrirá, irmão, que cada um daqueles que faz isso é colocado de lado. Eles não são mais que organizações de lojas. Eles têm um grupo de sócios, correto. Mas a Bíblia diz que eles têm forma de santidade, mas negam o seu poder. Dos tais afasta-te, irmão Branham dizendo aqui. Dos tais afasta-te. Foi o que eu fiz, meus irmãos. Eu me afastei. Foi o que os irmãos que saíram se afastaram. Porém, eles não tinham a revelação da hora e do dia. Se afastaram pregando da maneira que eles achavam que estava correto. E aí eles ficaram pregando aquilo que eles também aprenderam em suas denominações evangélicas de quando antes da mensagem que criam em Branham. Então eles continuam pregando um evangelho evangélico misturado com mensagem de Branham. É isso que vocês estão pregando, meus irmãos. Vocês que saíram ali daquele tempo do pastor Osmar. Mas não estou culpando vocês. Vocês saíram certos, porque vocês estavam enxergando que alguma coisa não estava correta naquele lugar. Já era o Espírito Santo trabalhando um pouco em vocês. Porém, vocês precisam agora se colocar na ordem correta, se é que vocês creem no que estou falando. Se não creem, vocês vão continuar nos seus próprios orgulhos, achando que estão pregando certo. Mas então estou dizendo para vocês, são almas encarceradas iguais a todos os outros. Não importa onde vocês estejam.
e nem o que estejam pregando, mesmo que estejam pregando Branham. São almas encarceradas hoje, que precisam ouvir da sua palavra, da verdade do dia e da hora, para saírem de vossos lugares e crerem na verdade da hora. Se vocês não crerem, então vocês também nunca creram nem na mensagem de um homem só. E se vocês não creem na mensagem de um homem só, perecerão, porque sempre foi isso que Deus ensinou. E esta parte, pastor Osmar Rodrigues Costa sempre ensinou para nós a verdade desta parte, da mensagem de um homem só. Se você recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. Eu pulei uma parte aqui não que dizia assim, mas como igreja, às vezes descobriram, todas estas denominações tentaram construir. Elas não podem construir sobre nada menos que em Jesus Cristo e retidão. E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, eu recebi Jesus. Se você recebe Jesus, você recebe algo que lhe diz que esta palavra de Deus é inspirada. E ele é o mesmo Senhor Jesus nesta noite, realizando e fazendo as mesmas coisas que ele disse que ele faria. Ou você não recebeu o Senhor Jesus. Você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. Pois quando Jesus entra no seu coração, há algo acontecendo, pois você crê em tudo que Deus diz. Só que hoje, na palavra da hora, nós como os branhamitas, que estamos após Branham e aperfeiçoados, os que estão aperfeiçoados, sabem que nós não temos que crer somente em Jesus Cristo, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo Branham. Branham, porque foi revelado nesta era que o nome do Senhor Jesus Cristo tem um novo nome e é Branham. Então todos os que não creem no novo nome Branham também não são eleitos verdadeiros e são almas encarceradas também. Hoje nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo Branham. E hoje nós temos que aceitar que o novo nome do Senhor Jesus Cristo é Branham. E hoje nós temos que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E Branham é o novo nome que nós saberemos que o nosso Deus Todo-Poderoso venceu a morte por nós. E então está ali assentado no trono do Pai, Branham. E é Branham o Criador, com o seu novo nome, Branham. Ele agora é Branham. Deus Todo-Poderoso, Branham. Não é mais Jesus Cristo, é Branham. Mas nós adoramos enquanto estamos aqui na terra o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando formos ao arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com Branham. Branham, Senhor Jesus Cristo Branham virá nos buscar, porque ele já vem com o seu novo nome nele. Não é o profeta Branham, não confundam com isto, irmãos. Não somente isso, mas você sabe que ela é assim. Todos os demônios do inferno não podem tirá-la de você. Ora, claro, você crê nela, Deus disse assim, e isso está estabelecido. Quando assim diz o Senhor vem, você deposita suas esperanças bem ali, para viver ou morrer. Você crê nela, na palavra, né? De qualquer modo, você está pronto para selar o seu testemunho com seu sangue a qualquer hora, pois você crê que ela é a verdade. Você sabe que ela é a verdade, pois assim disse Deus. E algo dentro de você sabe que ela que a palavra é a verdade. Esta palavra que eu vos prego é a verdade. Então aqui está, irmãos, um pouquinho da mensagem de Branham, para encerrar a minha pregação para vocês. E que Deus possa ajudar vocês, irmãos, a entenderem melhor um pouquinho daquilo que eu quis passar para vocês. E que o rapto, ele é o ajuntamento na noiva em um só corpo, uma só fé, uma só doutrina entre todos. Então o que está precisando acontecer, e que não tem acontecido, que você não quer me ouvir, é arrependimento. Não adianta você crer na abertura da palavra, não adianta você crer nos 7 selos e pregar os 7 selos, que é os trovões revelados e tal. Todos esses mistérios foram revelados a você. Mas se você não crê na outra porção agora, e se você não tem amor no coração pelos seus irmãos, o que disse o apóstolo Paulo? Tudo isto é em vão. Se você não tem amor pelo seu irmão e tem essa luz dos mistérios, você não vai subir. Não adianta.
Porque lá no reino de Deus não entra corrupto, lá no reino de Deus não entra pessoas malignas que fazem mal para seu irmão. Pessoas que praticam o mal, que planejam o mal pelas costas do seu irmão são malignas, filhos de Caim. Portanto, como filhos de Caim vão herdar o reino de Deus? Filhos de Caim podem saber esses mistérios? Logicamente, eles têm raciocínio. E eles sabem os mistérios dos trovões, eles sabem toda a abertura da palavra, porém não amam seu próximo, não amam seu irmão, praticam injustiças pelas costas do irmão, praticam ingratidão, não reconhecem quando alguém faz um bem para você, você retorna com uma maldade, fala pelas costas, e você acha que vai ser selado desta maneira? Nunca, você nunca foi selado no amor de Deus, nem nasceu para ser semente de Deus. Você não é uma semente de Adão, você provém da semente maligna de Caim. As suas atitudes mostram o que você é. Você tem que mostrar atitudes de arrependimento se você quiser mostrar que você realmente é de Deus. E esse tempo chegou, meus irmãos. Agora Deus apertou. Deus deixou para nós uma única e verdadeira palavra e um único lugar para você se assentar e descansar e estar em torno de uma só fé, uma só doutrina, um só ensino, uma só pessoa, e então um só corpo, e então a palavra amor da pirâmide ali, que é Jesus, que Jesus Cristo é amor. Jesus sabe todos os mistérios. Ele exige que nós sabemos todos os mistérios? Não. Mas acontece que a palavra tinha que cumprir-se. E aí ele trouxe a cumprimento os mistérios, ele foi revelando aos seus mensageiros das eras, o qual o último Brana então revelou todos, para que agora nós tivéssemos tudo revelado. Mas não adianta nós termos tudo revelado e não termos amor pelo nosso irmão. Aí então você vai ao inferno. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. E um bom resto de dia para você, meu irmão, minha irmã. Saudações a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.